Hoje a gente então tem aqui uma queridíssima Maria Lúcia Caldas. Eu vou falar do currículo da Maria Lúcia, mas é só um pedacinho do que ela me passou, porque eu sei que ele é muito maior do que isso. Maria Lúcia, ela é psicóloga clínica, ela é mestre em educação, ela tem a formação na antroposofia em terapia artística, psicologia antroposófica, futuro da aprendizagem. Ela tem especialização em psicodrama. Ela tem uma abordagem para trabalhar com trauma, que é o Somatic Experience e constelação familiar. E ela é criadora da constelação biográfica e da formação na matriz de nascimento. E o tema que ela nos traz hoje é Desvelando o Espaço Livre no Isolamento. Então, bom encontro a todos nós. Maria Lúcia, agora a palavra está com você. Está ótimo. Então, boa tarde a todos. Muitos rostos aí muito conhecidos. É um prazer estar vendo os que eu conheço e os que não conheço também. E eu vou começar fazendo uma meditação com um verso. Então, eu vou convidar vocês a fechar os olhos para que a gente possa ampliar nossa audição. E eu vou falar um poema do Steiner, que tem tanto a ver, vocês vão ouvir, com esse momento, com a atitude interna boa para este momento. Sabedoria nos transilumine, amor nos aqueça, força nos permeie, que possa surgir em nós os ajudantes da humanidade, servidores da causa sagrada, com altruísmo e fidelidade. Vamos respirar a atmosfera desse poema, compreendendo que um poema não são só palavras, eles nos trazem a conexão com estados de consciência. São como se fossem chaves que nos conectam com os estados de consciência de quem escreveu, quando escreveu. Então, eu vou falar mais uma vez e convidar vocês agora a não só ouvirem as palavras e o conteúdo delas, mas também se relacionarem com essas palavras no sentido do significado delas para vocês aqui e agora, nesse momento em que estamos vivendo. Sabedoria nos transilumine. E aí eu peço que cada um medite um pouco. Qual é esta sabedoria que pode nos transiluminar? Amor nos aqueça, força nos permeie, que possa surgir em nós os ajudantes da humanidade, servidores da causa sagrada, com altruísmo e fidelidade. Vamos respirar nesse espaço, né, criado pelo poema. E ainda nesse espaço de concentração, de internalização, eu vou colocar algumas perguntas pedindo a cada um que responda para si internamente. A primeira é por que estamos aqui e o que nos reúne. Peço que cada um responda para si. O que de fato nos faz, numa tarde de segunda-feira, se conectar para dialogar, refletir sobre temas
ligados ao nosso momento. O que está por trás do que nos motiva a este grupo? Do meu ponto de vista, eu acho que o que nos reúne é a nossa ligação com a ciência espiritual. E a busca de encontrar, através dela, um olhar mais ampliado para cada tema que a gente trabalha aqui, né? Que se trabalha aqui nas gotas. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, juntos, né? A ideia é que a gente possa, amparado pela visão ampliada que a ciência espiritual nos traz, que a gente possa refletir sobre esse tema. E o nosso tema hoje é Desvelando o Espaço Livre no Isolamento. Então, nesse tema nós temos um verbo, né, que é desvelar, significando tirar véus, olhar um pouco mais além, mais atrás. E esse ato em dois temas, o espaço livre, localizado, com uma localização no isolamento. Então, o que nós vamos fazer é refletir primeiro sobre esse espaço onde o isolamento, né, esse tempo aonde nós vamos pesquisar o desvelamento do nosso espaço livre. E aí peço que vocês possam voltar a atenção de volta para cá, com essa resposta interna já do que me liga aqui, do que busco aqui, para que a gente possa, juntos, tangenciar esses dois temas. Eu gostaria de começar com uma reflexão, agora sobre o tema, que seria quem de fato está no isolamento. Gostaria que cada um também respondesse para si, na sua percepção, neste momento, como você responderia para si essa pergunta? Quem de fato está no isolamento? E a resposta que a gente der para essa pergunta, ela pode definir bastante a qualidade de vida que a gente pode usufruir nesse tempo, né? Como também pode nos ajudar a construir mundos dentro e fora de nós. O que eu quero dizer com isso? Que o pensamento materialista que nos cerca nesse momento, ele afirma que durante a pandemia em curso, nós, os seres humanos, estão em isolamento social, né? E que atrás desse conceito, que parece até um pouco cuidadoso, né? Porque ele é colocado no sentido de que então se possa ter medidas de autoproteção e de proteção também coletiva. Mas atrás desse pensamento que parece ser cuidadoso, está inoculado aí, de uma forma bem subliminar, uma subtração da identidade humana, uma redução da identidade humana. Quando a gente fala que estamos em isolamento social, quem está em isolamento social? Se a gente pensar de uma forma materialista, a gente vai tomar isso como dado e ir levando. Mas se a gente olhar com um olhar mais ampliado da ciência espiritual, na verdade, quem está em isolamento parcial é apenas o nosso invólucro físico. Todos os demais invólucros estão absolutamente gozando o grau de liberdade que cada um já é capaz de viver. Parece simples esse pensamento, mas esse pensamento disseminado, como ele está no mundo todo, ele atua subliminarmente como um processo de redução da nossa visão de homem. Então, é bem importante que as pessoas que conseguem pensar diferente, conseguem ver uma identidade humana mais ampliada, que não tomem como dado esse conceito e passem simplesmente a
lidar com ele como se ele representasse a identidade humana. E, na visão ampliada da antroposofia, a gente não só tem os outros invólucros livres, né? E aí estou falando do invólucro etérico, o invólucro anímico, com as suas camadas, né? Do pensar, sentir, querer, o eu, a alma imaginativa, a alma inspirativa, totalmente disponíveis para que a vida esteja livre. E além disso também, nós temos a liberdade da vida da noite, que na visão da ciência espiritual, a vida da noite é tão importante quanto a do dia. Os processos que vivemos aqui, na noite, eles passam por processamentos ligados às hierarquias espirituais. Então, pensa que se eu coloco no meu pensamento a ideia de que estamos isolados, sem considerar esta amplitude de liberdade que nós temos para dispor, exercer, vivenciar, interagir, criar, isso cria uma névoa. E caberia cada um de nós perguntar a quem interessaria, que forças teriam interesse em que se pensasse um homem tão reduzido. Não é tão ingênuo assim. Principalmente porque esse homem que se percebe reduzido, limitado na sua identidade, está convivendo com o medo que está sendo usado socialmente como forma de condução. Então, fica muito visível com o nosso olhar amparado na ciência espiritual, que é uma clara interferência das forças arimânicas sobre a nossa realidade. E quem é que pode não dar isso como dado e não passar a respirar e propagar essa ideia? As pessoas que têm uma visão mais ampliada da vida, como, por exemplo, as pessoas como nós que temos interesse na ciência espiritual. E ao fazer isso, também parece uma coisa simples, né? Ao fazer isso, o que é que nós estamos fazendo de fato? A não tomar como dado essa, entre aspas, mutilação da imagem humana. Ao fazer isso, que parece tão simples, o que nós estamos fazendo é ancorando o pensar cósmico, permitindo que o trabalho de Micael se faça através de nós, de ancoramento de um pensar ampliado cósmico, que é o que permite ao ser humano, inclusive, lidar com essas interferências das forças adversas de uma forma criativa. Então, além de ser importante a gente não dar como dado essa visão limitadora, é importante a gente exercer essa imagem quadrimembrada do homem, exercer inclusive no sentido de torná-la ativa, realizadora, mesmo nesse momento onde o corpo, nosso invólucro físico está parcialmente limitado. E eu falo parcialmente porque, na verdade, a maioria das pessoas está nesse isolamento com a família, então nós estamos convivendo. É uma espécie de uma ilusão generalizada pela mídia, que faz a gente nem pensar sobre isso e tomar como dado e repetir, e a entrar em todo um conjunto de comportamento de reclamação, de queixa, que só faz com que a gente alimente as forças adversas. E, além do mais, não cumpramos o nosso papel de abrir trilhas para a humanidade. Eu falo nosso papel como pessoas que têm a compreensão de que essa visão está limitada, ela não corresponde à realidade. O pensar cósmico, que é a tarefa de Micael nessa época, é exatamente a reversão desse pensamento mutilante. E se a gente não trouxer isso para o dia a dia, para a prática, para o nosso viver, a gente está fazendo o jogo das forças adversas. Por falta de parar para refletir.
Então, o primeiro ponto que eu queria falar sobre o isolamento social é esse, né? Porque o nosso tema é desvelando o espaço livre no isolamento. Então, é quase como se nós pudéssemos desconsiderar o isolamento da forma como ele está colocado. Então, e se nós pensarmos que é isolamento só do invólucro físico, a possibilidade de ativar o espaço livre, então, se torna mais oportuna ainda, porque o que acontece na diminuição da vida, do movimento da vida física externa? Você fica com mais tempo para a vida interna. Se você tiver com uma correta percepção do momento, você usará isso, e esse trabalho feito nesse momento, além de ancorar o trabalho de Michael, ele também ajuda a ancorar a alma da consciência, que é exatamente o que está em curso. O contrário é uma investida muito alta das forças adversas, criando uma imagem reduzida, apequenada do homem, muito fácil de ser controlado pelo medo, pela ameaça, como a gente está vendo em muitos lugares. Bem, eu acho que para falar do espaço, desse espaço, é suficiente. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o espaço livre, né? Então, a imagem desse espaço livre, o Steiner descreveu ele como um espaço que é livre de forças adversas atuando. Ele está localizado espacialmente, né, dimensionalmente, na região acima do diafragma. Se a gente pensar o nosso tronco e considerar o diafragma, na verdade, essa parte ele cria um quadrado aqui, né? Mas ele fala que esse espaço é tridimensional, é um espaço que é um cubo dentro da nossa corporalidade. Você pode colocar agora, compartilhar a tela daquele gráfico? Então, esse gráfico ele foi feito inspirado num gráfico do Sergei Prokofiev, lá no livro dele, sobre meu encontro com o mal. Eu só ampliei um pouco a informação para ficar mais fácil de explicar aqui para vocês. Então, esse trabalho foi feito por um amigo nosso, que está até por aí para mim, desenhou esse gráfico. Neto. Então, o terceiro homenzinho, né, figura humana que está aqui, seria essa imagem desse cubo, que seria o espaço crístico dentro de nós, e onde as forças adversas, luciféricas e arimânicas, estariam afastadas, permitindo esse espaço estar preenchido. Já foi assim antes da infecção, da queda, né, da infecção luciférica e arimânica, mas deixou de ser, será um dia, segundo Stein. No momento atual, ele está como o primeiro quadro, de modo geral, que é as forças luciféricas atuando da direita para a esquerda. Elas chegam até a se encontrar nesse eixo vertical. E isso foi permitido pelas hierarquias espirituais, essa proximidade tão grande das forças adversas, com um propósito muito claro, que é criar a condição para o desenvolvimento do pensamento autônomo do homem, na medida em que ele vai trabalhar para se reconhecer como uma individualidade espiritual e, ao fazer isso, afastar essas forças dessa região frontal no seu corpo, né? Principalmente na área cardíaca. As outras duas, que é um quadrado, então nós temos uma atuação de cima e embaixo. Então, aqui no quadro do meio, a atuação de Lúcifer só chega até a altura do pescoço, onde o pescoço emenda com o tórax.
E a atuação de Ahriman só chega até o diafragma, no sentido alto e baixo. No sentido frente e costa, também a atuação de Lúcifer só chega até a parte externa do peito, e a atuação de Ahriman só chega até a coluna vertebral. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos que esse quadrado, pressionado pelas forças arimânicas, esse cubo se tornou um quadrado, e ele está colocado sagitalmente nessa região, como está aqui esse amarelinho. Então, no sentido alto e baixo, nós temos um espaço livre. No sentido frente e costas, nós temos um espaço livre. Peço que cada um visualize a imagem, no seu próprio corpo até. E no sentido, então, como se fosse, teríamos um cubo que for sendo reduzido pela pressão e presença de Lúcifer e Ahriman no nosso corpo astral e etérico. Então, esse quadrado virou, esse cubo virou um quadrado que está colocado sagitalmente aqui. E a nossa tarefa, né, como individualidade humana, essa completa, é desenvolver o pensamento cósmico, se conectar com essa inteligência micaélica, como Steiner fala, para poder lidar com essa pressão luciférica e arimânica, e a cada momento que a gente enfrenta a ilusão vindo de Lúcifer, ou o medo vindo de Ahriman, a gente ganha um espaço e esse cubo comprimido vai se expandindo. E esse é o nosso processo como individualidade de recuperar o nosso espaço livre. Pode tirar a imagem, que agora a gente já vai conversar sobre isso. Então, quando a gente pensa em tudo aquilo que a gente falou antes sobre não estar conectado com a sua individualidade espiritual, quando a gente pensa que estamos em isolamento dessa forma como a maioria das pessoas está pensando, essas duas forças ficam completamente fechadas e a gente não tem acesso ao espaço livre. Na medida que a gente começa a se reconhecer como uma individualidade, começa a enfrentar o medo e a ilusão e se contrapor a toda essa pressão que vem dessas forças, aí você vai tendo acesso a essa imagem, começa a desenvolver o pensamento espiritualizado, e aí a gente entra, esse nome foi eu que dei, mas eu acho que ele descreve bem o que Steiner diz, um círculo virtuoso, onde o nosso pensar espiritualizado do dia vai para a noite, e a imagem que o Steiner traz é assim, esse pensar espiritualizado é recebido pelos seres espirituais, no caso, os arqueus, que transforma esse pensar em impulsos de vontade de caráter ético. Esse ambiente, essa atmosfera de pensamentos espiritualizados, impulsos morais, contaminam positivamente a vida de sentimentos, e aí temos uma força para fazer esse processo de abertura. A imagem que me vem é como se tivesse um tesouro guardado aqui dentro, que é o nosso espaço onde o Cristo habita, e esse tesouro tem um portão de ferro fechado. E esse portão só vai abrindo à medida em que a gente enfrenta a ilusão e o medo. A ilusão e o medo. A ilusão e o medo. Então, o conceito é esse, do espaço livre que eu queria trabalhar. Agora eu vou convidar vocês a gente fazer uma experiência imaginativa de mergulhar nesses conceitos praticamente, porque é a forma que eu acho que a gente pode tornar eles mais úteis para a nossa vida. Então, eu convido vocês a fecharem os olhos e escolherem uma situação que durante essa chamada pandemia, esse isolamento entre aspas, você se confrontou com alguma experiência de medo ou de ilusão.
É uma coisa interna sua, então você não precisa se preocupar de não colocar a situação que você quer mais trabalhar, porque vai ficar com você a experiência. Se quiser aproveitar, escolha aquele ponto que você quer mais trabalhar. É privada a experiência. Então, escolha aonde todo essa pressão de medo, de ameaça da vida, a incerteza sobre que caminho se toma para haver efetivo tratamento nas pessoas que estão acometidas pelo vírus, todo esse caminho de incerteza que faz parte desse jogo das forças adversas. Tenta lembrar um momento onde isso chegou até você, ou por uma experiência pessoal, ou por experiência de um familiar, de uma pessoa querida. E observe, eu peço que você agora tenta imaginar nesta memória, você contaminada pelo medo, e coloque, é como se fosse essa parte da sua alma contaminada pelo medo, que poderíamos aqui chamar de uma parte retardatária da nossa alma, que todos temos. Coloque ela à sua esquerda, como se fosse um personagem. Respire. Lembre que ela é apenas uma memória, uma parte retardatária da nossa alma, um resquício que precisa ser visto, conscientemente trabalhado. E tome distância dessa parte por um momento. Não uma distância fria, uma distância consciente de quem compreende que ali tem alguém que não tem ferramentas para lidar com esse medo. É uma parte retardatária da alma. Do outro lado, veja se você encontrou em você alguma parte que tentou sair do medo com a ilusão. Agora temos a grande ilusão, né, do novo normal, como saída que não é uma saída evolutiva, é uma saída ilusória. Mas veja se de alguma forma você foi chamado pela ilusão. As forças adversas arimânicas que trabalham com o medo, né, elas estão mais presentes nesse momento. E aí olhe para essa parte com essa consciência. Você sabe o que é que tem ali, uma parte de mim permeada pelas forças adversas. Eu aqui, agora, no trabalho de me conectar com a força crística no meu coração para poder lidar com essa parte de uma forma bastante consciente. Então, respire esta conexão. Tenta imaginar agora a imagem mais forte que você tem do Cristo, que toca mais seu coração, para que você possa se conectar interiormente com as forças crísticas. Eu posso sugerir uma, que é um momento onde é muito forte a presença do Cristo, né, no Jesus de Nazaré, que é na cruz, aonde ele está naquele sofrimento profundo e tem como movimento, antes de dizer aquela frase maravilhosa que aponta um ponto de alto na consciência possível de se viver dentro do humano, né? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Aquele momento onde ele, antes de fazer isso, ele falou, Pai, não me abandones. E tenta imaginar que esse pedaço da experiência do Cristo não é um acidente, nem uma fraqueza.
O que ele estava nos ensinando lá, e Steiner descreve isso de uma forma maravilhosa naquela palestra Como Encontrar o Cristo. Ele descreve a engenharia do processo da rendição e da impotência. Naquela hora, o que Cristo estava fazendo era reconhecendo como homem a sua impotência de lidar com todas aquelas forças adversas. Então ele pediu: Pai, não me abandones. Então imita agora nesse momento Cristo. Faça o seu jeito de reconhecer a sua impotência para lidar com o medo e experimente criar a sua frase. Aquela foi a do Cristo, experimente criar a sua. E deixar que essa experiência aqueça o seu coração. E se você quiser ir mais além, lembre que esse medo não é só seu. Você tem uma parte que está sentindo, ele está disseminado nesse momento na humanidade. E que você pode também pedir essa conexão e essa força ao Cristo interno e externo, para que você seja uma presença nesse momento de conexão com o Cristo visível e disponível para ajudar os que estão em sua volta. Então, faça o seu processo de reconhecimento da sua dificuldade de lidar com essa pressão de medo, de incerteza, de inseguranças. E em seguida, se você quiser fazer uma experiência imaginativa, peça ao Cristo os olhos dele para olhar para esta parte sua com este olhar. E através da alma imaginativa, poder sorver a substância que tem ali. Podendo olhar para esta parte sua que se deixou em algum momento ser tocada pelo medo, ou mesmo olhar o medo das pessoas que você acolhe na sua profissão ou que estão em sua volta, com esse olhar de quem está compreendendo o que está acontecendo. Para que uma pessoa seja capaz de enfrentar a pressão do medo que vem das forças arimânicas, ela precisa ter o pensamento cósmico internalizado no seu coração. Ela precisa ter um coração que pensa e não uma cabeça que pensa. Porque se for só uma cabeça que pensa, nessa hora não vem a força necessária para enfrentar as forças adversas. Então faça a sua experiência, peça o olhar do Cristo que olhou para aquelas pessoas totalmente em desequilíbrio, tomada pelas forças adversas, e falou: Pai, perdoai. Ele não sabe o que faz. E isso significa o quê? Esta parte minha, ou essa parte retardatária daqueles que estão à minha volta, ou que procuram meus serviços, eles não sabem o que fazem. A consciência não está presente ali. Quem está presente ali é uma parte retardatária da alma, pressionada pelas forças adversas através do medo. Experimente fazer isso e observar o que você sente. Como fica o seu coração quando você pode tomar distância da parte em você que ainda é factível de ser permeada pelas forças adversas. Tomar uma distância amorosa, compassiva de quem compreende o que está acontecendo. E acolher aquela parte e tomar a si o trabalho de esclarecê-la, trazendo os pensamentos cósmicos para o entendimento do que está acontecendo. Ou seja, aquilo que falamos no começo. Não existe isolamento. Quem está isolado é o corpo físico. Não tem nada a temer. Se mantivermos a nossa vida da alma interior intensa, viva, conectada,
o nosso sistema imunológico se manterá inteiro, íntegro, e por isso não ficaremos doentes. Um vírus não entra em qualquer lugar. Um vírus só entra onde, antes de entrar o vírus, o coronavírus, entrou o vírus do medo, que é o vírus disseminado pelas forças adversas. Então, olhe para essa situação com esta compreensão e vamos agradecer ao Cristo, porque é por causa da vinda dele que podemos nos libertar das forças adversas. É por causa da presença dele no corpo etérico da Terra que é possível esta conexão. E é possível saber que eu posso olhar a pandemia deste lugar e, com isso, não me tornar uma matéria-prima fácil de ser capturada. E que ainda posso levar esse pensamento para o mundo, ajudando a encarnar a alma da consciência para aqueles que estão interessados nisso, ajudando a encarnar o pensamento micaélico, que nos dá uma compreensão inclusive da atuação e do propósito da atuação dessas forças. E na medida em que agimos assim, podemos abrir aquele portão de ferro um pouquinho e acessar o espaço livre e permitir que esse espaço se torne vivo, presente e sustente as nossas vidas. Eu peço agora que cada um observe a atmosfera que se criou dentro de você com esta meditação e que transfira através das cores essa atmosfera para o papel. E em seguida faça um pequeno texto descrevendo a sua experiência. E tem mais uma coisa, mas eu já vou dizer agora, porque os ritmos de fazer são diferentes, né? E depois você vai fazer um desenho, um pequeno texto de até 10 linhas no máximo, descrevendo a sua experiência de observar a ação das forças adversas desta forma. E depois, se você puder, eu gostaria que cada um fizesse um haikai. E um haikai é o seguinte: você vai pegar o conteúdo do que você viveu, buscar uma imagem da natureza que possa traduzir o que você viveu e em 2 linhas explicar. Fazer um haikai que em 2 linhas possa traduzir a experiência que você viveu ao se posicionar dessa forma e olhar as forças adversas a partir de um olhar ampliado pela ciência espiritual. Alguém me pediu para repetir sobre o haikai, eu vou repetir então, enquanto vocês fazem a pintura, né, com essas superfícies de cor. De preferência, é melhor uma pintura do que um desenho, para você usar menos o mental, porque se a gente for desenhar, o mental volta rapidamente. O haikai é assim: você está pintando, está em contato com essa substância que você acessou. Então, você vai imaginar, se eu pudesse traduzir essa substância nesse momento, através de alguma imagem da natureza, qual é a imagem que traduziria? E aí você só pega essa imagem e forma um pequeno verso de 2 linhas, 3 no máximo, que falem da sua experiência. Tá muito lindo tudo que foi construído, né? Mas infelizmente tudo tá que certo. Tem uma hora de acabar. Claro, tá tudo Eu certo. fiquei com essa tarefa, né, querida? grata, né? Então, a gente gostaria, em nome do Ecossocial, de agradecer a presença de todos, a Maria Lúcia pela brilhante condução, né? E por aquecer o nosso coração aí, nos proporcionar esse momento luminoso. Gostaríamos de dizer que a gravação ela vai se encontrar disponível no YouTube até a sexta-feira. Então, quem quiser, é só acessar lá, entrar no Web Social, que a gravação
desse Gotas de hoje e dos anteriores também já estará lá. E lembrar que semana que vem a gente vai ter a Ana Paula Cury e o tema que ela vai trabalhar é Nossos Filhos, Mestres na Arte de Amar. E a gente convida todo mundo para estar aqui conosco novamente. E aí, Maria Lúcia, se você quiser, suas últimas palavras aí para a gente encerrar. Com essa expansão, né, com a conexão com todos nós, com a energia crística, e eu fico muito feliz de a gente poder praticar isso juntos, usar inclusive as mídias para fazer isso. Isso é maravilhoso, é toda uma reversão, é uma reengenharia colocada na Terra. Então, eu quero agradecer profundamente a oportunidade, foi maravilhoso, estou muito contente e alegre com tudo que fizemos e com essa pulsação que está aqui, que dá para sentir. Muito obrigada.